todos, bem-vindo ao tutorial. Nele hoje eu vou mostrar a vocês uma simulação que é atrativa junto ao Blender 3D, que é a simulação do efeito físico denominado Smoke and Fire, que é fumaça e fogo. Este simulador de fogo ele é interessante quando nós usamos a versão 279B e as anteriores através do Blender Render. O Blender Render ele permite que a gente faça uma configuração e, ao mesmo tempo, a renderização de forma bem prática. Porém, quando usamos nas versões anteriores o Cyclones Render, há uma necessidade de se fazer configuração de nodes para chegarmos no resultado de renderização. Assim também acontece aqui na versão experimental, tendo em vista que o Eevee e o Cyclones são muito parecidos em determinadas situações. Para conseguirmos o efeito do fogo de forma legal, é necessário fazer configurações de nodes para se obter o resultado. Vamos então ver como é que a gente pode fazer uma simulação bem básica aqui no Eevee, para que vocês entendam como a gente pode chegar numa renderização do fogo através dessa engenharia. Para se conseguir um resultado bem legal, há uma necessidade de uma máquina com um processamento bem interessante. No caso, a minha aqui é bem básico, talvez eu não tenha como mostrar a vocês uma qualidade como eu gostaria de mostrar, para que vocês entendam o funcionamento da simulação. Mas fica a ideia. Caso você tenha uma máquina aí com um processamento bem legal, vocês podem utilizar uma resolução melhor para se obter o resultado que eu vou explicar aqui. Vamos então começar o nosso entendimento. Eu vou apagar o objeto cúbico, com a tecla X, e vou adicionar uma mesh do tipo UV Sphere. Eu vou clicar o botão direito e vou clicar em Shade Smooth para alisar a superfície dessa esfera. Vou diminuir a esfera e nós temos aqui como aplicar um efeito rápido de fumaça aqui na área de trabalho, utilizando a opção Object. Nós vamos vir aqui na opção Quick Effects. Entre os efeitos rápidos, nós temos Quick Smoke. Veja que quando eu ativo aí a simulação, ele envolve o objeto esférico com uma forma poligonal. Essa forma, no efeito, nós podemos chamar de domínio. É através do domínio que esse objeto, que é o objeto esférico, vai simular o efeito, que é o fluxo do fogo saindo. Então, aqui vai ser a área de atuação do fogo. Podemos manipular essa área? Sim. Podemos usar a tecla S de escala para aumentar. SX, SZ, SY. A gente consegue dar aumento na área de atuação do efeito. Podemos também ativar o manipulador e movimentar, tendo que deixar o objeto na área interna para poder o efeito acontecer. Então, no momento que eu ajustei o domínio, ao darmos a animação aqui na timeline, vocês vão ver que esse objeto ele começa a emitir inicialmente uma fumaça. Por que fumaça? Se nós selecionarmos a esfera e voltarmos nossa atenção para o editor de propriedades, nós vamos buscar o ícone que pertence ao efeito físico. Clicando aqui, vocês vejam que o objeto selecionado tem o efeito Smoke aplicado nele. E o tipo de Smoke que está nele é o tipo Flow, que é o fluxo. Aqui embaixo nós vamos ter as configurações que podemos trabalhar para melhorar o efeito, como irá acontecer aqui junto ao fluxo. Mas o que vai nos importar aqui de imediato é essa opção chamada Flow Type, que é o tipo de fluxo. Veja que eu estou usando aqui na configuração a opção Smoke, que é fumaça. Se eu mudar essa opção para Fire mais Smoke, eu tenho a simulação do fogo e a simulação da fumaça ocorrendo ao mesmo tempo. Se eu mudar o Flow Type para o modo Fire, eu tenho somente a simulação do fogo. Então, eu posso determinar qual o tipo de fluxo que o objeto emitirá no efeito. Já em relação à definição desse fogo na área, eu tenho que selecionar o objeto domínio e, voltando a minha atenção aqui para o ícone de efeito físico, observe aqui que o objeto selecionado ele é um Smoke do tipo Domain. Aqui estão as configurações. Se vocês notarem, vou puxar aqui essa barra de propriedades para a direita, existe uma opção aqui chamada Resolution Divisions. Eu estou utilizando essa resolução em 32. Se eu aumentar essa resolução para 50,
vocês vão perceber que quando ele dá uma volta aqui, a resolução do fogo ela vem com mais qualidade. Mas quanto maior eu utilizar aqui o valor do Resolution Divisor, mais lento será o processamento do equipamento. Por isso que eu digo a vocês que é interessante ter um equipamento com um bom processamento, caso contrário eu não vou conseguir o efeito da forma desejada. E minha máquina é muito básica. Aqui vocês podem perceber que já está pesando bastante no processamento. Então eu vou mantê-la aqui em 32, vou dar o Enter. Aqui nós temos sempre que voltar ao último frame para poder ele reiniciar o processo. E vamos deixar aqui o objeto simulando fumaça e fogo. Nós estamos vendo esse efeito acontecer através da porta de visão no modo sólido, o que não é de interesse para a gente. A gente tem que fazer essa simulação acontecer tanto no modo LockDev, vamos puxar aqui para o LockDev, como no modo renderizado. Mas o que é que acontece? Quando nós acionamos esses dois modos, que é o modo de renderização aqui, no caso, em tempo real, vocês não vão ver o fogo. Então eu teria que alterar os parâmetros do material do domínio para poder obter o resultado do fogo saindo de forma interessante. Aí é que vem o problema em relação ao Eevee, já que no Blender Render ele já acontece de forma prática e automática. Se isso acontecesse aqui no Eevee seria maravilhoso. O que é que a gente pode fazer para obter um resultado junto ao efeito utilizando a renderização? Eu vou dividir essa janela aí, que é a 3D View, encostando o cursor aqui no canto superior direito. Ele vai se transformar numa cruz. Eu vou pressionar o botão esquerdo e vou arrastar aqui para a esquerda para criar uma janela idêntica. Porém aqui, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou transformar essa segunda janela cópia numa janela do tipo Shader Editor. Vou usar a tecla N. Com o Shift pressionado e o botão do meio pressionado, arrastar, para vocês verem que já existe um node que foi aplicado aqui justamente ao objeto domínio, que é o node Principal Volume. Ele tem aqui algumas configurações que a gente pode manipular para já conseguir um resultado do fogo acontecendo. A exemplo aqui do Emission Strength, eu posso aumentar esse valor para dar mais ênfase aqui na fumaça e posso aumentar esse valor aqui, ó, Black Body Intensity, veja que eu dou uma coloração ao fogo e posso também aumentar essa temperatura para dar mais valor aqui e começar a surgir no modo renderizado a visão do fogo aparecendo. Mas vamos voltar aqui a nossa temperatura ao valor 1000 e vamos voltar o nosso Emission Strength para o valor 0 e o nosso Black Body Intensity ao valor 0 também. O que nós iremos fazer é atribuir alguns nodes para causar o efeito que precisamos para o fogo começar a aparecer no modo renderização. E vamos fazer o seguinte, o primeiro node que nós vamos adicionar vai ser um node do tipo Shader, denominado Edge Shader. Vamos deixar esse node entre o princípio volume e o material de saída, que é o material Outpare. Clicando aqui, nós unimos os dois. Vamos pegar o valor volume, já que ele está somente numa shader, vamos deixar ele ser atribuída às duas shaders. Esta configuração que eu vou mostrar para vocês é uma entre as tantas possíveis para se conseguir o efeito. Vocês podem ter outras formas de fazer essa simulação. Aqui no Edge, nós vamos agora atribuir um node do tipo Input, que é o node entrada, denominado Attribute. Nós vamos selecioná-lo, vamos clicar aqui em cima, vamos fixá-lo e vamos fazer uma cópia dele. Com ele selecionado, vamos usar o Shift D e vamos trazer essa cópia aqui para baixo. Aqui eu queria que vocês tivessem atenção. No atributo de cima, nós vamos na opção Name colocar a palavra em inglês Density. Tem que ser de acordo com o que está aqui, pessoal. Não pode ser diferente. No atributo de baixo, nós vamos na opção Name clicar e colocar
flame, que é a chama. Então, temos que ter o atributo de cima com density e o atributo de baixo com frame. A gente arruma aqui, porque começa a embaralhar e eu tenho pouco espaço aqui na tela desse computador que eu uso. Eu vou adicionar agora um node de conversão, que é o converter, do tipo match. Vamos deixar esse node aqui em cima e vamos fazer uma cópia dele também, com ele selecionado. Shift D, vamos trazer a cópia cá para baixo. Nesse de cima, nós vamos manter ele como está. Vamos apenas ligar a opção Color do primeiro atributo de densidade no valor de cima e novamente no valor de baixo. E vamos ligar esse valor na opção Color do Principal Volume. Aqui embaixo nós vamos fazer o seguinte, nós vamos no node Add, nós vamos mudar de Add para Multiply. Aqui no valor de baixo, nós vamos deixar o valor em torno de uns 19 a 20, mais ou menos. Vou deixar 19,5. Vamos puxar a opção Factor desse atributo e ligar no primeiro valor aqui do Multiply. Vamos então adicionar um outro node. Esse node também vai ser o node de conversão. Vai ser o Color Ramp. Nós vamos botar esse node aqui, esse node que nós vamos simular o efeito do fogo. E vamos pegar esse atributo, ligar também o fator dele com o fator do Color Map. Eu vou trazer esse Color Map aqui para cima e vou aproximar com o scroll do mouse. Vejam que ele tem aqui uma graduação que vai do preto ao branco. Nós vamos clicar nesse sinal de mais para colocarmos 3 setinhas internas nessa escala de graduação. Então, vamos clicar em mais para clicar a primeira seta, mais para jogar a segunda e mais para jogar a terceira. Vamos então puxar essa quarta seta aqui que nós criamos, deixá-la aqui próximo à última. Vamos puxar a outra, selecionando com o botão esquerdo, colocando aqui, e essa segunda, vamos encostar o cursor, pressionar o botão esquerdo, trazê-la para cá. Vamos dar cores a essas graduações, que são as setas. Selecionando a segunda seta, a cor que eu tenho é essa cor que vocês estão vendo aqui nessa caixa de baixo. Eu vou clicar, eu abro o seletor de cores, vou mudar essa cor para uma cor vermelha e vou dar uma intensidade maior nesse vermelho. Vou selecionar a terceira seta com o botão esquerdo. Vou clicar aqui na caixa de cores e vou colocar para ela uma cor laranja. Vou dar uma escala de intensidade maior. Clicar fora. Nessa quarta seta aqui eu vou selecionar, vou clicar e vou utilizar uma cor amarela. Na última seta eu vou selecionar a mesma, clicando com o botão esquerdo, e vou usar a escala totalmente em preto. Vamos então pegar a primeira seta com o botão esquerdo, arrastá-la para ficar bem próximo. E eu crio aqui uma escala como se fosse a escala de uma chama. Aí vocês podem utilizar a combinação que vocês quiserem para o efeito. Nós vamos ter que ligar esse value daqui do Multiply na opção denominada Emission Stretch. Então nós vamos clicar aqui e vamos pegar o nosso Color Ramp, pegar a opção dele de Color e ligar em Emission Color. Veja que eu já tenho um resultado aqui interessante, ó, do fogo aparecendo junto à nossa esfera. Então, o que é que eu posso fazer agora para poder melhorar? Tendo já criado esses nodes de configuração, eu não vou precisar usar mais essa janela. Então, eu vou pegar a nossa janela da direita, encostar o cursor no canto superior, vou apagar essa janela de cá e volto à minha área principal. Eu preciso agora, para melhorar a simulação, vir aqui no editor de render, selecionar a opção Blue para dar mais ênfase no efeito. E para melhorar mais ainda o resultado do fogo, eu vou fazer o seguinte. Eu posso vir aqui no ambiente, na opção Color, eu vou clicar nesse pontinho
escolher o Environment Texture. Vocês podem baixar aí junto à internet uma imagem HDRI. Eu tenho algumas aqui. Eu vou utilizar, nesse caso, essa imagem de cá. Vou dar o Open, a imagem vai aparecer, porém eu vou tirar essa imagem da nossa área de fundo. Eu tiro vindo aqui em Strength, clicando no pontinho e clicando em Ray Depth. Com o resultado feito, eu já tenho aqui agora como criar o efeito de fogo. Lembrando a vocês que a definição depende muito, quando nós usamos o domínio, da opção chamada Resolution Divisions. Vocês podem também, pessoal, vir aqui, clicar nessa opção High Resolution, que aí o fogo vai ter uma qualidade melhor. Vamos voltar aqui ao passo final. Quando ele começar a reproduzir, a qualidade vem bem mais definida do que antes. Então, quanto maior for a resolução do efeito, melhor a resolução do fogo. Como eu não tenho máquina para isso, eu vou só tirar aqui para voltar e vamos voltar ao passo zero. Apenas para não ficar esse longo caminho aqui da animação com 250 frames, eu vou mudar aqui de Start 1 para End 60, para ficar mais rápido a gente entender aqui o processo da renderização. Para poder proceder o vídeo aqui, nós vamos então enquadrar nossa câmera. Vocês podem travar a câmera, enquadrar aqui o objeto no ponto que vocês desejarem para ver o efeito do fogo. Se eu der o render aqui, simplesmente vocês não vão ter o resultado acontecendo. Então, para poder a gente renderizar, nós vamos precisar fazer algo importante, salvar o nosso projeto. Então, precisamos vir aqui em File, Save As. Aqui a gente vai dar um nome qualquer para o nosso projeto. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Clica Save As como Blender File. E aqui, depois que vocês fizeram isso, é necessário que vocês, com o domínio selecionado, venham aqui na opção de configuração do domínio e busquem uma guia chamada Cache. Se nós clicarmos, vocês vão ver que depois que eu salvo o arquivo, que é o projeto, essa opção Cache ela vai estar ativa para vocês fazerem a pré-renderização do efeito. Então é necessário se fazer a pré-renderização. Como é que eu faço a pré-renderização? Eu venho aqui no Bake, clico, vocês vão ver que surge aqui a pré-renderização acontecendo nesses 60 frames. Depois de feito a pré-renderização nos 60, em End está 250. Então eu preciso mudar esse valor aqui para 60, igual a quantidade de frames que eu coloquei aqui. Ele não faz isso de forma automática, deveria fazer. Então vocês vêm aqui, apaga o Bake que aconteceu, com Delete Bake, vem aqui em End, digita 60, que aí eu fico com o mesmo número de frames para a renderização. Agora sim eu dou o Bake novamente, para ele simular os 60 frames. E agora, quando eu der a animação, que o fogo for aparecendo aqui na área, vocês vão vir aqui no Render, num ponto qualquer, clicar o Render Image e vocês vão ver que a simulação do fogo acontece. Porém, é um detalhe, se vocês aproximarem um pouco a simulação, vocês vão ver que o objeto esférico, que é o fluxo, ele está aparecendo durante o processamento da renderização. Então, para poder ocultá-lo no momento do efeito, eu posso selecionar a esfera. Aqui na guia Outline, percebo que eu tenho um olhinho que representa desabilitar o objeto da nossa área Preview. Sumiu aquela câmerazinha que nós tínhamos aqui nessa versão nova. Então, para poder ativar a câmera, nós podemos clicar nesse ícone, parecendo um cone. E aqui eu tenho a opção de ativar a câmera, tá vendo? Aí vai acontecer, quando eu seleciono, clicando fora, a câmerazinha vai aparecer aqui. Então, no objeto esférico selecionado, eu posso simplesmente ocultar o olhinho e a câmera, e durante a renderização, quando eu for fazer a renderização tanto do vídeo quanto da imagem, fogo aparecerá, mas os objetos que são fluxos também não. Lembrando a vocês que pelo Blender Render nas versões anteriores, isso é simples e prático. Esse mesmo tipo de configuração pode ser utilizado junto ao Cycles, já que o Cycles também exige configuração de nodes para chegarmos no resultado. Bom proveito aí da dica e até o próximo tutorial.